Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O livro, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito basicamente para evangelizar os italianos, os moradores da Roma antiga do tempo de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele foi designado, ele foi escrito mais visando a evangelização dos judeus. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito, inspirado por Deus, para que pudesse ser evangelizado toda a região da Grécia e todos os gentios do modo geral. E o Evangelho de João, ele é o único evangelho específico que trata desde o primeiro versículo até o último para dizer que Jesus é Deus. Os outros três evangelhos, que são chamados de sinóticos da Bíblia, assim, eles têm uma mensagem em comum. Muitas passagens são repetidas no Evangelho de Marcos, Lucas e João. Lucas, Mateus e Marcos. O Evangelho de João é um evangelho específico. Mas aqui nessa passagem que eu vou ler hoje, essa noite, no capítulo 2 de Marcos, o que eu vou pregar essa palavra? O que o Espírito Santo me levou a pregar essa palavra? Há mais ou menos 10 dias atrás, umas 2 semanas atrás, o Márcio, o pastor Rafael, pediu que ele trouxesse uma palavra para a igreja, uma meditação rápida, e ele leu essa passagem de um homem paralítico levado por amigos. Isso foi naquela semana, 15 dias, acho que nem isso, né, Márcio? Eu não lembro se foi numa sexta ou foi no domingo. Na mesma semana, eu estava vendo uma pregação da minha filha em outra igreja que ela frequenta, a Igreja Batista. Ela pregou a mesma passagem que o Márcio leu aqui. Eu falei, meu Deus, que coincidência! Será que existe coincidência para Deus? Não existe. E aí eu estava lendo, eu estava vendo essa semana o Discovery, gosto de ver lá, coloco lá no Discovery para ver coisas da Bíblia, construção da arca, enfim, o templo de Jerusalém, e de repente apareceu lá no Discovery, como que eram as casas em Cafarnaum, no tempo de Jesus Cristo, que é essa passagem que a gente vai ler aqui. Como que as casas eram construídas em Cafarnaum, onde Pedro morava. Como é que era a casa de Pedro? E é bem diferente da nossa casa hoje aqui. Hoje a gente pensa numa casa, mais do que ela seja, ela tem quarto, sala, tem uma cozinha, tem um banheiro. Não eram assim as casas do tempo de Jesus. Em Cafarnaum, as casas, elas tinham uma dimensão muito pequena, elas eram bem pequenas. Elas tinham lá 50 metros quadrados, tipo esses apartamentos que hoje são vendidos pela RMB, são apartamentinhos assim, só que não eram vários quartos, era uma coisa só. E lá tinha família e alguns animais lá dentro daquela casa. E as casas, elas eram construídas de andar único. Então tinha a construção da casa e tinha a cobertura do telhado. O telhado, interessante, isso mostrou nesse filme lá, e aqui na minha Bíblia, na King James, ela traz aqui nas notas de rodapé, como eram construídos os telhados. Os telhados eram construídos alguns caibros, né, algumas madeiras trançadas e colocados juntos, ou palmeiras, folhas de palmeiras amarradas, e em cima jogado barro, e ficava como um teto, uma laje, e as pessoas podiam andar por cima desse telhado. E como é que era o acesso desse telhado? Não tinha uma estrada, não tinha uma escada construída de alvenaria. Era uma escadinha de madeira que ia por fora da casa e que as pessoas subiam nos telhados, nos dias de calor e assim por diante. Eu falei, puxa vida, que coincidência, 3 fatos na mesma semana, eu tenho que pregar sobre essa palavra. E aí, Deus me levou para que nós pudéssemos explanar sobre essa palavra. Eu coloquei um título. Dimas, que gosta de colocar títulos nas mensagens, eu coloquei o título assim, Dimas: quem sou eu nessa história? Nós vamos contar uma história verídica do tempo de Jesus, que aconteceu com Cristo. E a pergunta que eu faço para mim e para você: quem eu sou? Quem você é nessa história? Nós vamos ver algumas personagens que nós vamos separar aqui, e nós vamos ver onde eu me encaixo. Eu quero ler o texto aqui. Chegando de novo, versículo número 1.
Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali que não havia lugar nem à porta. E eles lhes pregavam a palavra, Jesus Cristo. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. E não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura do teto, baixaram a maca na qual ele se achava deitado, o paralítico. Observando a fé que eles demonstraram, Jesus declarou ao paralítico: olha só o que Jesus falou: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ele ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Ele está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra é que nos alimenta, a tua palavra é que nos exorta, a tua palavra é que nos alegra, é que nos impulsiona, é que nos ensina. Por isso eu te dou graças pela tua palavra. Abençoa, Senhor, nessa noite, e que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um aqui está presente, ó Pai. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, toda vez que eu leio um livro ou um texto, eu procuro ver quem são os personagens desse livro. Quero gravar na minha memória quem são os personagens, para que possa depois eu discorrer sobre isso algum dia. Enfim, nós vamos ver alguns personagens aqui nesse texto, mas tem um resumo rápido do texto, bem rápido, que é o seguinte: Jesus está ensinando lá em Cafarnaum, era a terra lá de Pedro, lá, Cafarnaum. Um paralítico quer chegar até Jesus, mas não consegue. Não consegue, porque onde Jesus está dentro de uma casinha pequena, e que tinha talvez no máximo 50 pessoas lá dentro, mas não cabia ninguém. Na porta não entrava mais ninguém, não dava para passar. A casa está lotada. A Bíblia diz que não há espaço nem na porta, é o que a Bíblia diz. Eu já expliquei para vocês como eram as casas lá em Cafarnaum naquela época. Quatro amigos fazem o impossível, resumindo a história. 4 amigos. O paralítico não podia andar, mas 4 amigos pegaram ele, carregaram ele na maca, jogaram ele em cima do telhado e trouxeram ele até o chão, onde estava Jesus. Escribas estavam lá. Quem eram os escribas? Os escribas, irmãos, nada mais eram que os religiosos. Sou eu e você. São pessoas que conhecem a Bíblia. Os escribas conheciam o Velho Testamento, e foram os escribas que colocaram Jesus para a crucificação. Existiam lá dentro pessoas que eram judeus, outros que não eram, mas também existiam escribas, existiam religiosos lá dentro, pertinho de Jesus. Mas o cego não podia entrar, porque não tinha lugar para ele entrar. Jesus, nessa história, ele perdoa e cura. Esse é o resumo da história. Agora eu quero entrar logo, imediato, para que a gente ganhe tempo, nos
personagens. O primeiro personagem que aparece aqui, grita aos nossos olhos, ele está escrito que é o paralítico. O paralítico no versículo 3 fala isso. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por homens. Então o primeiro personagem aqui é um homem que não podia andar. Quais são as características desse homem aqui? Não sabemos o nome dele, não é dado maiores detalhes, só dá a Bíblia relata que era um homem incapacitado de andar. Quais são as características? Ele não conseguia ir sozinho até Jesus. Ele queria ir encontrar-se com Jesus. Certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Certamente ele falou: se eu chegar perto dele, eu posso pedir uma oração para ele, eu posso pedir uma bênção. Com certeza. Mas ele não conseguia caminhar, ir sozinho. Ele dependia de outros. Ele precisava de ajuda urgente. Isso nós sabemos que são as características. E aqui eu quero me colocar a pergunta que eu vou fazer em todos os personagens: quem sou eu nessa história aqui? Talvez eu seja o personagem do paralítico. Estou precisando encontrar com Jesus, mas eu não consigo. Você vai falar: mas por que você não consegue? Por que você talvez não consiga? Talvez porque você esteja tão carregado de problemas que você não tem forças de ir até Jesus. Talvez o pecado te impeça de chegar até Jesus. Talvez você esteja tão desanimado que você não consegue se aproximar de Jesus. E você sabe, a bênção está só se chegar nele, só se tocar, como aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus. Ela falou: se eu tocar só, não preciso tocar nem na carne dele, se eu tocar nas vestes dele, eu vou receber alguma virtude. Talvez eu seja um paralítico nessa história. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me dê o braço e me carregue até Jesus. Você pode estar sem força, você pode estar enfermo. Tem muitas causas que podem nos afastar de Jesus. O problema não é precisar de ajuda. Sabe qual é o problema maior das pessoas? É o orgulho. É não reconhecer que precisa de Jesus. Talvez esse seja o maior problema meu e seu. É reconhecer: não, eu resolvo aqui o meu problema. Eu dou conta. E nós não conseguimos. Talvez a gente esteja aqui nessa situação. A primeira reflexão que eu faço aqui é a seguinte: com quem eu estou caminhando? Se você não tem pessoas que oram com você, que te animam, que te sustentam, você precisa buscar ou pedir ao Senhor algumas pessoas desse tipo. Você já passou para pensar nisso, Tiago? Eu não sei você, mas eu precisei de algumas pessoas para me falar que Jesus salvava, que Jesus abençoava. Eu estava tão perdido, minha família estava tão jogada às traças, tão falida, tão combalida, que nós precisamos de vizinhos que conheceram Jesus e que falaram: vocês não querem ir conosco também para a igreja? Vocês não querem ouvir falar de um Jesus que abençoa? Eu precisei de alguém que fizesse isso na minha casa, na minha família. Às vezes o empecilho está na nossa própria casa. Eu tive um pai que durante 20 e poucos anos proibia minha mãe de ir na igreja. O empecilho estava dentro de casa, dentro da minha casa. Foi se converter só quando estava próximo da morte. Então, vem aqui e já começa a colocar na tua cabeça: com quem eu tenho andado? Quem são os meus amigos? Quem que me dá o ombro para me acompanhar aqui eu combalido, enfermo? Quem que me ajuda na caminhada? Quem ora por mim? Primeira reflexão que eu faço. Esse é o primeiro personagem. Existem pessoas que me aproximam de Jesus, mas existem pessoas que me afastam de Jesus. Meu pai afastava a minha mãe, a minha, meu irmão de Jesus. Fazia isso por ignorância, por cegueira.
não conheceram o Deus verdadeiro, mas faziam. Era um empecilho que eu tinha até dentro de casa. Familiares não se conformavam. Minha família toda católica não se conformava. E tenho na minha família padres, freiras. Eles não se conformavam que nós, jovens de 15, 18, 20 anos, gastávamos o domingo para pintar a igreja, saímos do churrasco da família para passar o dia na igreja com os outros jovens e falavam: esses moleques estão perdendo a juventude deles. Era dentro de casa mesmo que nos separavam, tentavam nos separar de Deus. Então vem a primeira reflexão: com quem que eu estou andando? Está me aproximando ou me afastando de Deus? Coloca isso na tua mente. Vamos continuar aqui. O segundo personagem que salta aos nossos olhos está no versículo número 4. São os amigos. Os amigos, o que acontece? Não conseguindo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura do teto baixaram a marca na qual se achava deitado o paralítico. Características desses amigos. Quais são as características desses amigos relatados aqui? Eles tinham compaixão por aquele paralítico. Eles tiveram dó, eles tiveram pena, eles tiveram amor. Eles se compadeceram daquele paralítico. Ele não podia ir sozinho, mas eles podiam carregá-lo. Características desses amigos. Marquei aqui outra característica deles. Eles tinham fé. Por que eu falo que eles tinham fé? Porque Jesus falou: a fé dos teus amigos, você será perdoado pelo que os seus amigos fizeram. Eles tinham fé. Eles tinham fé. Eles tinham ação. Eles chegaram naquela porta e devem ter pensado: poxa, chegamos até aqui carregando esse cara lá de casa. A pessoa, se fosse um cara pesadinho, igual o Tiago, igual o Márcio, igual outros aqui, carregando esse cara quantos quarteirões? Hein, Tiago? Imagina. Essa é a referência assim. Eu sou magrinho, qualquer um me carrega. Aí, imagina eles carregando até lá, chegando na porta, já suando. Cafarnaum é um lugar litorâneo quente. Imagina, não dá para entrar. Eles podiam falar: ó, chegamos até aqui, mas não deu. Dê a volta, vamos embora. Eles não fizeram isso, cara. Eles tiveram ação. Eles tiveram obstáculos, mas eles venceram os obstáculos. Os teus amigos, ou você, se colocando no personagem como um amigo, você vai ter obstáculos para levar outras pessoas para Jesus, mas você pode vencer os obstáculos. Amém? Você deve vencer os obstáculos. Eu tenho um exemplo, gosto de pregar com exemplos. A vida é feita de exemplos. Eu lembro que essas pessoas que levaram esses vizinhos, que se converteram e nos levaram a Cristo, eles eram feirantes, eles tinham uma Kombi. Eles tinham uma Kombi, tinham outros carros, tinham um caminhão da feira, etc. E eles faziam 2 viagens para levar a gente para a igreja do domingo. Nós morávamos longe da nossa igreja. A nossa igreja era um bairro afastado, onde a senhora lá morava, bem afastado, bem subúrbio. Nós morávamos mais próximo ao centro. Essa família é como se fosse aqui, eu morasse lá na Fiuza e tem a igreja aqui no Simeone. Eles faziam 2 viagens, Márcio. Eles levavam a família primeiro e depois vinham buscar os vizinhos. Ia lá eu, meu irmão, molecão, minha mãe, nós íamos ali de carona na conta. São obstáculos. Custa caro, custa gasolina, custava o tempo deles de domingo. Obstáculos. Mas eles falavam: eu estou com tanta sede desse Jesus que eu preciso falar de Jesus para vocês. E eles mostraram Jesus para nós e nós aceitamos Jesus. Glória a Deus. E você? O que você tem carregado? A marca de quem que você tem levado? Da tua casa, teus amigos, os parentes? Sei lá. Você tem pago o preço? Você tem pago o preço, porque os obstáculos vão surgir. E você tem que ser como esses amigos aqui. Nós vamos vencer o obstáculo. Eles arrancaram aquele barro que cobria, tiraram os juncos, as folhas de palmeiras, pegaram uma corda. Olha que trabalhão, olha que trabalho. Você já viu o peso de um homem?
Alguém aqui já carregou alguém doente que caiu desmaiado? Alguém teve essa oportunidade? Uma pessoa com um peso praticamente gordo, como é pesado. Esses 4 homens desceram aquela maca e colocaram frente a frente o paralítico com Jesus. Venceram obstáculos. Características que eu já falei para vocês são essas daí. A casa estava cheia, um homem na maca, razões suficientes para largar tudo, fazer os amigos desistirem, fazer eles buscar uma solução. Eles colocaram a fé em ação. Não, ele vai encontrar Jesus. Jesus tem poder. Talvez eles já tenham visto Jesus curar outros enfermos, não sei. A Bíblia fala que os relatos de curas de Jesus, expulsão de demônios, de milagres e maravilhas, se fossem escritos, não caberiam nos livros. O que é relatado na Bíblia é 1/1000 que Jesus fez de milagres. É muito pouco. Eles talvez tivessem visto o gráfico, não. Se eu conseguir levar esse cara até os pés de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa com eles. Foi isso que eles pensaram. E foi isso que eles agiram. A reflexão: Jesus viu a fé dele. Olha o que está no versículo 5. Observando a fé que eles demonstraram, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus. Não foi por causa da fé só do paralítico, foi pela fé dos amigos dele que levaram ele lá. Talvez o teu amigo não tenha nem fé suficiente para aceitar Jesus, mas você tem fé de levá-lo até Jesus. Se você não o faz, você está omitindo. Você está se omitindo. Aleluia. Quem você, reflexão, quem você tem levado até Jesus? Quem depende da sua fé hoje? Tem gente indo para o inferno, meu irmão. Tem gente indo para o inferno. Tem gente sofrendo. Enquanto cristão, muitos deles estão discutindo teologia dentro das igrejas. Estão discutindo ali, a igreja vai subir primeiro, Jesus voltar, vamos lá. E as pessoas estão indo para o inferno. Terceiro personagem aqui, eu já vou caminhando para nós dirigirmos para o final. O terceiro personagem são os escribas, os religiosos. Os escribas estavam sentados e arrazoando em seu coração. Isso está no versículo de número 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo. Tudo bem? Chegaram em seu íntimo, julgaram em seu íntimo. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Esses homens estavam pertinho de Jesus, talvez até colado, Márcio, talvez, Dimas, dando um passo de Jesus. O paralítico está lá fora, longe, mas eles estavam colados a Jesus, mas estavam ali criticando o que Jesus estava fazendo. Jesus falou: os teus pecados são perdoados, você está salvo. E eles falando: mas como você pode falar perdão pelo Antigo Testamento, pela Torá? Só quem tem capacidade de perdoar é Deus. Eles estavam do lado de Jesus e não conseguiam ver que Jesus era Deus. Estavam criticando. Quantos religiosos, quantos de nós estamos dentro da congregação e estamos só criticando o que é feito, o que não é feito, se o hino é bonito, se o pastor pregou bem, se a música foi boa? Críticas, críticas, críticas. Arrazoavam. O verbo arrazoar significa criticar, discutir, conversar sobre. Você entrar no dicionário, é isso que diz. Eles estavam ali discutindo. Eles estavam perante o Rei, o Deus dos deuses, o Senhor, Filho de Deus, o Deus encarnado. E eles estavam discutindo se ele podia, se não podia fazer. Você sabe que os mestres da lei, tempo de Jesus, os fariseus,
acreditavam que Jesus era um ser iluminado, que ele era realmente um enviado, mas não era Deus. Jesus foi crucificado por causa disso, não pelas obras que ele fazia. Porque quem é que pode recriminar alguém de ressuscitar o morto? Fica difícil, né? Chego lá no Lázaro, 4 dias ele fedendo lá dentro do túmulo e falo, vem para fora, e ele sai vivo. É difícil criticar. Mas eles falavam, ele não é o Deus, não é o Messias, não é. Qual é o teu papel? Você tem sido crítico ou você tem sido como daqueles amigos que tem feito a obra, tem colocado teus braços à disposição do reino de Deus? 3 personagens, recapitulando: o aleijado, os escribas e os amigos. 3 personagens. As características desses homens religiosos: estavam perto de Jesus, tinham teologia, conheciam a Torá, mas tinham o coração duro. Quantos estão na igreja, irmãos, mas têm o coração endurecido, não creem no poder de Deus? A igreja evangélica fala que hoje nós já seríamos praticamente, 2/3, 1/3 a população brasileira já seria evangélica. Se todos esses 1/3 da população brasileira, de 220 milhões de habitantes, fossem realmente cristãos fervorosos, o Brasil já seria outro. Teria menos pecado nesse Brasil, teria homens mais santos, teria pessoas mais separadas. As igrejas estão lotadas, mas quantos realmente são cristãos verdadeiros, têm o seu coração quebrantado para Deus? Não apenas religioso. Religião não salva ninguém. Você estar na igreja não te leva para o céu. O que leva para o céu é você crer que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. O que leva para o céu é você reconhecer que você é um pecador e que Jesus morreu para te salvar. Obrigado. É isso que te leva para o céu. Não é igreja nenhuma. Não é você falar, eu sou religioso. Os religiosos colocaram Jesus numa cruz e o mataram, mas ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam na casa, mas eles não estavam com Jesus. Eles estavam ali, talvez pisando até no pé de Jesus, mas eles não estavam com o coração aberto para Jesus. Eles tinham um coração duro. A casa estava cheia, mas nem todo mundo que estava lá estava com o coração certo. Aleluia. Dentro da igreja hoje encontramos ainda os que querem ser transformados, os que querem ser curados, os que fazem de tudo para ficarem perto de Jesus. As igrejas, irmãos, quem trabalha na igreja, quem dá a vida, que se coloca a dispor da igreja, é 15, 20% do total da membresia. Quem se dispõe a ficar na porta, quem se dispõe a, lavar a igreja, quem se dispõe a cuidar das crianças que estão agora lá, irmãs, quem se dispõe a ficar lá no computador colocando aqui os hinos, etc. Quem se dispõe a fazer algo, sabe tocar, mas não toca, sabe cantar, mas não abre a boca para louvar o Deus Todo-Poderoso. Misericórdia. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de cristãos, melhor dizendo? Não gosto da palavra crente, gosto de cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Que tipo de cristão nós somos? Os que querem ser transformados, os que querem ser curados, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja enfermo, mesmo que eu seja uma pessoa pecadora, eu estou no vício, eu estou com um pecado de adultério, eu estou no pecado, mas eu quero ser transformado, eu quero ser curado, eu quero ser modificado, eu quero ser transformado. Chegue-se mais perto de Jesus. Deixa Deus transformar a tua vida. Deus tem todo esse poder. Deus tem todo esse poder. Os que fazem de tudo para ficar perto de Jesus e levar os outros para perto de Jesus. E aos que querem só observar e criticar, também é esse tipo de gente. Gente que analisa tudo
mas não se entrega a fazer a obra de Deus. Critica tudo, mas é incapaz de se colocar na mão do arado. Jesus falou que a seara ela é imensa, os campos já estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Irmãos, eu sou agrônomo, trabalho com agricultura, trabalhei, aliás, 30 e poucos anos com agricultura. A coisa mais linda é você ver um campo de algodão. Trabalhei na região da Bahia, Mato Grosso. Você tinha lá plantações, por exemplo, tinha um cliente que tinha 5.000 hectares de algodão. É uma terra imensa, imensa. Você plantar esses 5.000 hectares de algodão, você anda muito, muito. Aí de repente, quando está na época da colheita, vem tudo junto. Ao mesmo tempo, todo aquele algodão fica branquinho, branquinho, branquinho. Você precisa se apressar para colher, porque senão vem a chuva e estraga a tua produção. O reino de Deus está assim. As pessoas estão indo para o inferno aos montões. A gente vai lá na Fundação Casa, são centenas de rapazes que estão indo para o inferno, matando, roubando, se drogando, enfim, fazendo de tudo que é ruim. Um monte estão indo para o inferno. Os campos estão brancos. Nós temos que passar colhendo o mais depressa possível. Mas cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que fazem a obra? Cadê aqueles que se dispõem? Pagam o preço. Eu quero levar as pessoas a Jesus. Que essa seja a minha e a sua disposição. Aleluia. Reflexão que cabe aqui essas pessoas que são os religiosos. Por que eu tenho caminhado? Como eu tenho sido como cristão? Apenas analiso e critico ou desfruto da presença de Jesus? Você tem a oportunidade de estar toda semana aqui na casa de Deus. Será que você vem para adorar realmente a Jesus? Se você vem, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela sua vida. Se você vem para agradecer, glória a Deus pela sua vida. Venha na igreja para adorar aquele que morreu na cruz para te salvar. Não o pastor, não nenhum representante, mas aquele que foi enviado por Deus para morrer no meu lugar. Aleluia. A tua teologia, muitos que gostam de discutir teologia, te aproxima de pessoas ou ela te afasta de pessoas? Eu não falo nem com o católico. O bandista eu não chego nem perto. É? Jesus morreu por quem? Aqueles que eram sãos ou pelos enfermos? Jesus morreu para aquele que necessita de salvação. Glória a Deus. Para aquele que está no pecado hoje. É esse que tem que ser amado por nós. É esse que tem que ser amado por nós. E para finalizar, nós estamos aqui já no final. O personagem principal de tudo isso não podia ser outro. Quem é? O próprio Jesus. É o personagem principal. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Está em capítulo 2, versículo 5. O maior milagre que Jesus fez não foi fazer aquele cego, aquele paralítico andar. O maior milagre que Jesus fez foi perdoar os pecados dele, foi salvá-lo. Porque Jesus podia ter curado ele, colocado ele de pé e ele morrer e ir para o inferno. Quantas pessoas nós oramos na igreja? As pessoas chegam: pastor, ora por mim. Oramos. Deus cura, Deus tem feito milagres, Deus cura câncer, Deus cura tantas outras doenças, Deus cura. E a pessoa, depois de curada, vira as costas e vai embora. Então a maior bênção que Jesus fez aquele homem não foi fazer ele andar. A maior bênção foi falar para ele: a tua fé dos teus amigos te salvaram, teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre. Esse é o milagre maior da vida. Antes de tratar as pernas, Jesus tratou o coração daquele homem. Foi isso que a palavra de Deus falou para mim, assim, de forma muito profunda, muito particular. Jesus tratou o coração.
Os versículos finais ele fala: eu digo a você, levanta-te, pega o seu leito e vá para a sua casa. Oh Jesus, pega teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais visto isso, jamais vimos isso antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes, talvez você andasse na rua e as pessoas apontavam para você: você não é aquela prostituta que trabalhava na rua tal? Você não é aquele ladrão que foi preso várias vezes? Você não era aquele cara que ficava pulando de galho em galho, de emprego em emprego, as pessoas te mandavam embora porque você era vagabundo? Você não é aquela mulher adúltera? Você não é um homem adulto? Não era um homem adulto? Se essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, se ele conseguiu adentrar a casa e chegar perto de Jesus, eles podem falar como esse homem aqui fez: eu cheguei de maca, agora eu saio carregando a maca. Glória a Deus. Eu não sou mais o mesmo. Oh, glória! Deu para entender? Você conseguiu captar a mensagem? Famoso guru, que dizia lá o artista. Você conseguiu captar a mensagem? Você chegou carregado de maca. Agora Jesus falou para ele o quê? Pega a tua maca e vá para a tua casa. Dá testemunho do que eu te fiz. Deixa Deus usar a tua vida para levar outras pessoas para Jesus. Deixa Deus fazer com que as pessoas olhem para você, não olhem você pelo que você é, mas consigam ver um pouco de Jesus em você. É isso que Jesus faz por mim e por você. Apesar de todas as nossas limitações, todos os nossos pecados, a nossa pequenez, mas Ele nos enche do seu Espírito. Ele nos enche. Diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então é como Paulo fala: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E as pessoas têm que ver um pouco de Cristo em você. Não é você que tem que brilhar. Quem brilha é Jesus através da tua vida. É o brilho de Jesus que resplandece. Mas deixa Cristo brilhar na tua vida. Aleluia. Conclusão, para nós finalizarmos. Estou dentro do tempo. Glória a Deus. Voltamos à pergunta: quem é você nessa história? Responde aí. Cleide, quem é você nessa história? Roger, quem é você nessa história? Se você é o paralítico, não há problema. Para de fingir que está tudo bem na tua vida. Se você hoje se encontra como paralítico, eu não estou conseguindo andar, eu estou em pecado, eu preciso de restauração, eu estou fraco, eu não tenho mais forças, eu estou desanimado. Não finja. Fale para o seu amigo que você está precisando ser levado até Jesus. Deixe ele te carregar até Jesus. Mas se você não fala nada, ele não sabe que você precisa de ajuda. É verdade. Mas se você está na condição hoje desse paralítico, desse personagem, deixa Jesus agir na tua vida. Fala: opa, eu estou aqui, eu estou me afogando aqui nesse mar de problemas, me ajuda que eu vou morrer. Grita. Por isso que é importante saber com quem que você está andando. São pessoas que te trazem até Jesus, que te levam até Jesus, ou são pessoas que te afastam de Jesus? Falei isso para um drogado lá da comunidade, lá da Fundação Casa. Eu falei: o que você vai fazer na hora que você sair daqui? O que você vai fazer, garoto? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu só sei fazer uma coisa: vender droga. Desde os 12 anos, eu com 16, eu só sei fazer isso. Eu falei: então você vai voltar para os mesmos amigos? Eu falei: então não vai mudar nada. Porque essas pessoas te afastam de Deus. Essas pessoas só te levam para longe de Deus. Você tem que procurar novos amigos. Você tem que fazer novas amizades, para que essas pessoas te levem mais perto de Deus. Eu falo para você hoje: com quem você tem andado? Para quem você tem pedido ajuda? Aqueles amigos podiam ter chegado para aquele paralítico: eu vou orar por você, tranquilo.
Você está doente? Eu vou orar por você. Tchau, não dá para entrar. Tchau, vou embora. Mas eles não. Subiram numa escadinha, carregaram ele, jogaram ele lá para baixo, fizeram tudo o que tinha que fazer. Fizeram o esforço deles para que ele pudesse se aproximar de Jesus e tivesse a chance de ser nova criatura em Cristo Jesus. Pare de fingir, pare de fingir. E fique pronto quando Jesus falar para você: levanta e anda. Pega a tua maca e vai embora, vai dar testemunho lá fora, vai chamar outros, vai ser carregador de maca de outros. Não vai carregar mais maca para você, não, as pessoas não vão te carregar de maca, você vai carregar maca de outras pessoas que estão enfermas como você está. É isso que é a função da igreja, é isso que é a função tua e minha, sermos testemunhas de Jesus. Se você é um amigo, não seja apenas um espectador. Tem alguém de Deus, tem alguém que Deus quer usar você para alcançar. Se disponha. Se disponha. Use os talentos que Deus te deu. Se disponha na obra. Fala: Senhor, me envia alguém que eu possa trazer mais perto de ti. E se você é um escriba, para finalizar, pare apenas de criticar e comece a se envolver. Há muito trabalho para ser feito na casa de Deus. Nós vamos passar um processo agora nessa junção da igreja, onde nós vamos precisar de diáconos, nós vamos precisar de músicos, nós vamos precisar de tudo quanto é profissional da igreja. Nós vamos precisar de membros, nós vamos precisar de dizimistas, nós vamos precisar de obreiro, de tudo. Se disponha, levanta, acorda. Os campos estão brancos. Jesus está voltando. Ou você não reparou ainda? Será que você não acordou que Jesus está às portas da volta dele? Você não vê os rumores de guerra, você não vê Jornal Nacional, você não vê Jornal da Bandeirantes, você não vê nada. Se o Irã cisma de soltar uma bombinha, os Estados Unidos acaba metade do mundo, a China acaba a outra metade. Isso está acontecendo. Os dias da volta de Cristo se aproximam. Não tem mais tempo para criar crente mole. Não há mais tempo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muda a tua vida. Muda. Muda. É tempo. É tempo de se dispor na obra de Deus. Aleluia. Nessa história, todo mundo está perto de Jesus, mas nem todo mundo está com o coração certo. A pergunta é: qual que é a pergunta, afinal de contas? Aleluia. Qual que é a última pergunta? É: quem é você aqui nessa história? Você é o paralítico? Você é o escriba? Ou você é um dos amigos? Eu só sei que eu e você não somos Jesus, mas os outros 3 personagens nós podemos nos encaixar. Fica de pé, eu quero orar. Em primeiro lugar, eu quero convidar, se existe alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Eu não sei se todos já fizeram essa confissão de fé, mas a palavra de Deus nos diz: se nós aceitarmos a Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Filho de Deus não é todo mundo que está sobre essa terra. O Senhor é aquele que reconhece o seu pecado e reconhece que Jesus é o Senhor. Se existe alguém que quer aceitar Jesus nessa noite como seu Salvador e confessar: eu sou pecador e eu aceito Jesus como seu Salvador, levante a sua mão que eu quero orar por você. Não sei se todos aqui já são cristãos, mas se tem alguém que necessita, nós damos a oportunidade. Amém? Amém? Se todos já conhecem a Cristo, eu quero orar pela sua vida. Quero colocar aqui o altar à disposição. Quem quer transformar a sua vida,